um pouco das nossas 4 aulas da semana passada. Então vamos começar primeiro falando sobre as duas mentalidades, a mentalidade de escassez e a mentalidade de abundância. Toda pessoa que de fato tem grandes resultados, estão prosperando, estão crescendo em todas as áreas da vida, né? Estão prosperando, crescendo, multiplicando, é porque elas têm uma mentalidade de abundância. O que é a mentalidade de abundância, Paulo? A mentalidade de abundância é a pessoa que enxerga o mundo com um olhar de prosperidade, com um olhar de multiplicação, com um olhar de crescimento. Tá? É aquela pessoa que olha, o copo tá meio cheio, né? Não é o copo não tá meio vazio, o copo tá meio cheio. Ela enxerga possibilidades, ela enxerga oportunidades. É a pessoa que, de fato, ela tem um estado emocional diferente, ela é empolgada, ela é otimista com a vida, né? Porque ela realmente acredita que a vida é abundante. Diferente da pessoa que tem a mentalidade de escassez, lembrando, a mentalidade de escassez ela é genética, ou seja, você já nasce com esse dispositivo. Por quê? Porque o cérebro ele teve que se adaptar a um período muito hostil, né? Onde bactérias matavam, onde faltava alimento, onde o ser humano ele morria com doenças, e assim, doenças hoje que realmente não chega nem perto de afetar o ser humano. Então assim, o cérebro ele teve que se adaptar a um período de muita escassez, não só genético, mas também um fator ambiental, né? Nossos avós cresceram em um ambiente de muita falta, de muita limitação. Então qual que é o paradigma de escassez? O paradigma de escassez, entenda isso, ele foca no menos, não há recursos para todo mundo, se alguém está ganhando eu estou perdendo, né? Na falta. A pessoa tem mais medo de perder o pouco que tem do que se arriscar para ganhar mais. Então perceba, o paradigma de escassez é um paradigma de um olhar negativo para a vida. Se alguém está ganhando, eu estou perdendo. Né? Se ele está prosperando, é porque tirou de mim. Entende? É aquele olhar que tem aquela inveja. É aquele prisma, aquela percepção da vida que se alguém está ganhando, eu estou perdendo. Entende? É a pessoa que foca em estabilidade, que na verdade é nada mais nada menos que um medo de perder. É uma segurança extrema com o pouco que tem. E aí olha para você ver que interessante isso. Olha que lindo isso e já vai compartilhando aí com os seus amigos, tá bom? Olha para você ver que lindo isso quando você entende. A parábola dos talentos que Jesus disse, olha que legal. Aquele que tinha 5 multiplicou para mais 5. O que tinha 4 multiplicou para 4 e assim sucessivamente. O que tinha 1, que era o escasso, o que ele fez? Ele enterrou. O pouco que ele tinha, ele enterrou. E aí ele fala na parábola, né, com o universo, com Deus ali, com a inteligência suprema, que ele teve medo. Por isso ele enterrou. E ali, Deus, né, o universo, a inteligência suprema, Jesus conta que puniu. Falou com ele, o pouco que você tem será tirado. E será dado para quem tem mais. Ou seja, a mentalidade de abundância, a mentalidade de prosperidade é uma mentalidade de multiplicação. De multiplicação. A mentalidade escassa é uma mentalidade de estagnação, de menos, de medo de perder. Fez sentido para vocês? Fez sentido para vocês? Ou seja, a mente do universo, a mente de Deus é para expansão, é para crescimento, é para prosperidade. Só que ainda existe esse padrão de escassez, esse padrão primitivo de medo, de sobrevivência. Então aqui vai outro ponto que nós passamos. A mentalidade de escassez foca em quê? Em sobrevivência e um pouquinho de conforto, um pouquinho de prazer. Então ela foca na estabilidade, no conforto e ela foca na sobrevivência, tá? Na sobrevivência. O paradigma de abundância, a mentalidade de abundância, a consciência próspera, ela foca em liberdade e propósito. Liberdade e propósito. O que é o propósito? O propósito é viver a vida nos meus próprios termos. Eu criar um estilo de vida que tem a ver com a minha essência. Né? Não é algo robótico, não é algo sem pensar, não é algo ligado só a pagar boleto. Não, é um propósito. Eu vivo a minha vida de propósito. Então eu crio a minha própria realidade. Eu estou consciente desse meu poder. Tá? A mentalidade de escassez não repete padrão.
vive no inconsciente coletivo, né? Vive de decisões tomadas em uma época de criança, onde nem tinha autonomia, responsabilidade para criar a própria realidade. Então ela segue a manada, né? Eu usei a metáfora na semana passada, ela segue o puleiro, né? Ela segue ali a fazendinha, né? Que tá todo mundo, os franguinhos ali ciscando, comendo migalhas, né? Mas no final vai para a panela, né? Vive uma vida menor, uma vida medíocre, mas que o final dela é a panela. Quem foca em liberdade e propósito, eu usei a metáfora da águia, né? A águia, ela tem que caçar, ela tem risco quando ela aprende a voar, ela pode cair, despencar, mas ela joga um jogo de liberdade, ela joga um jogo de autonomia, de liderança, entende? É uma vida de aventura, é uma vida com um nível maior, padrões elevados, ok? Liberdade e propósito. Então olha bem, para você ver. Agora, Paulo, se eu quero uma vida de liberdade, né? Se eu quero uma vida de crescimento, de prosperidade, eu tenho que entender o seguinte. A vida de liberdade, uma vida com liberdade, ela depende de dois fatores: dinheiro e tempo. Eu não estou lendo aqui agora, pessoal, daqui a pouco eu volto a ler, tá? Só para a gente conseguir ter mais foco no conteúdo. Daqui a pouco eu olho os comentários de vocês aqui. Uma vida com liberdade, por que eu estou olhando para cá? Porque eu estou gravando esse conteúdo e depois ele vai ser disponibilizado para vocês, tá bom? Uma vida com liberdade, ela precisa de tempo e dinheiro. Só que o que acontece? Se você precisa de tempo e de dinheiro para você ter maior liberdade, como que as pessoas, como que você foi doutrinado, como que você foi ensinado que você ganha dinheiro? Exatamente vendendo o seu tempo para ganhar dinheiro. Isso, o nome disso é emprego, tá? Emprego. Emprego, automaticamente você entra numa fórmula limitada. Por quê? Porque o seu tempo é limitado. Então, se o seu tempo é limitado, você vai ter dinheiro limitado. E se o seu tempo é limitado e você vende o seu tempo por dinheiro, você não vai ser livre de verdade. Então, só viver de emprego, só viver de trabalho, tá? Trabalhar, trocar tempo por dinheiro, esse é um modelo antigo. Esse é um modelo que foi criado na era industrial, ou seja, a escola forma empregados. Paulo, você está falando que emprego é ruim? Não, eu já tive mais de 30 funcionários CLT. Mas o que eu falava para os meus funcionários? Aprende aqui dentro. Não acostuma, não se acomoda a ser um empregado. Porque empregado, se a gente for olhar na etimologia da palavra trabalho em si, e até mesmo salário, vem de escravidão. Você não vai ser livre vendendo seu tempo por dinheiro. Então você tem que ter uma data definida para você sair. Aprende com o emprego, não trabalha só para ganhar dinheiro, né? Eu falei aqui, trabalhar tem que ser por amor, por paixão. Por amor, por paixão, que eu digo, tem que ser algo que te preenche, tem que ser algo que desenvolve você de dentro. E uma galera trabalhando com algo que odeia e ganha uma mixaria para pagar boleto. Isso é uma vida de escravo. Nunca isso é uma vida no topo, que é a bandeira que eu defendo. Agora, mesmo você escolhendo o seu trabalho, ou mesmo você não estando no trabalho que você gosta, trabalho tem que ter data para sair. Porque você tem que virar um multiplicador, você tem que virar um criador. Entende? Aí você fala assim, Paulo, aí você fala comigo, Paulo, mas eu não quero ser um empreendedor, né? Eu quero ser um profissional, eu quero constituir carreira dentro de uma empresa. Só que o que você tem que entender, que é o que nós estamos falando, você pode constituir carreira dentro daquela empresa e criar novos braços de fonte de renda. Por quê? Porque senão, se você depender de uma fonte de renda só, cara, não existe mais estabilidade no mundo hoje. A empresa que você trabalha pode quebrar, pode te mandar embora. Entende? Se você depender de uma fonte de renda só, é loucura. Então, nós falamos da Fórmula 1. A Fórmula, não é Fórmula 1 de carro, não é. A Fórmula 1 diz respeito a fazer dinheiro. Que é o quê? A fórmula de escravos. Por quê? Porque você troca tempo por dinheiro. 96% das pessoas estão fazendo isso. Isso é passageiro, pessoal. Você tem que ter data para sair, porque senão você vai ser escravo. Sua vida, você não vai ter a liberdade da vida no topo. Você não vai ter liberdade de tempo, você não vai ter liberdade geográfica, você não vai ter liberdade financeira. Porque você sempre vai estar amarrado em vender o tempo por dinheiro. Quem está nisso? Empregado e autônomo. Empregados e autônomos. Qual que é a Fórmula 2? A fórmula que faz ricos. Coloca aí, fórmula que faz ricos. É dos empreendedores e dos investidores. Dos empreendedores e investidores. Por quê? Porque eles abrem negócios,
eles conseguem escalar os seus negócios, ou seja, eles conseguem multiplicar o talento que eles têm, eles conseguem resolver mais problemas na humanidade, e os investidores fazem o quê? Colocam dinheiro para trabalhar para eles. Então, se você está investindo o seu dinheiro, tá? Se você está investindo o seu dinheiro e se você está construindo negócios, você está na fórmula que faz ricos. Você conhece quantos ricos que você conhece que é trabalhador? Aposto que quando você era pequeno, né, você viu lá, né, você papai, mamãe, como é que ganha dinheiro? Trabalhando, com emprego, né? Só que toda vez que você falava, mamãe, papai, me dá um videogame, me dá uma boneca, ele falava, não tem dinheiro. Aí você falava assim, ué, mas se você trabalhar, meu pai, minha mãe trabalha pra caramba, eu peço para ele comprar um negócio, ele fala que não tem dinheiro, que doideira que é essa? Entende? Você foi condicionado que emprego é que dá dinheiro, mas os ricos, eles sabem que em ter negócios, né, resolver problemas da humanidade é que dá dinheiro, e investir o seu dinheiro, né? Você também não pode gastar tudo que tem, você tem que investir. Só que existem muitos ricos que ainda são escassos. Ué, Paulo, como assim? Existem muitos empreendedores que são escassos. Eu mesmo já fui escravo do negócio que eu tinha, da empresa que eu tinha. Por quê? Porque, de alguma forma, eu não conseguia ter a autonomia e a liberdade de entender o seguinte: olha, eu vou trabalhar por um tempo, eu vou constituir esse negócio, mas depois eu tenho que fazer com que esse negócio rode no automático, ou eu vendo esse negócio depois, né? Ele vira uma fonte de renda que eu não preciso estar ali presente. Por um tempo eu fui escravo dessa empresa, tá? Eu tinha que estar ali para o negócio funcionar. Depois, com o tempo, com maturidade, eu consegui fazer com que essa empresa rodasse sozinha, sem a minha presença. De tanto que ano passado mesmo, antes de vender essa empresa, eu fui nela 4 vezes. Ela faturou alto no ano passado. Por quê? Olha para você ver, na Fórmula 2 tem como você ser um empreendedor escravo do seu negócio. Vários pequenos empresários que são meus alunos, eles são escravos do negócio, porque ele só tem aquele negócio e aquele negócio depende dele. Ele ainda não fez rodar no automático. É um processo, mas você tem que construir essa mentalidade para você deixar de ser escravo da sua empresa e ir para a Fórmula 3. Qual que é a Fórmula 3? É a múltiplas fontes de renda passiva. O que é múltiplas fontes de renda passiva? Não é múltiplos empregos, tá? Não é múltiplos, não é múltiplos trabalhos, né? Múltiplas fontes de renda passiva é você configurar negócios, produtos e serviços que eles rodem no piloto automático, ou você tem uma empresa, mas tem alguém cuidando, né? Você tem um produto e ele vende no piloto automático. Você tem, por exemplo, um treinamento, uma palestra que ela roda, que você vai lá de vez em quando, depois você pode vender aquilo online. Múltiplas fontes de renda. Você tem várias torneirinhas caindo dinheiro no seu bolso. Se uma fechar, quebrar, você ainda tem várias. Então, qual que é a fórmula que faz ricos? Múltiplas fontes de renda passiva. Mas para isso você tem que ser um empreendedor, para isso você tem que ser um investidor. Tá fazendo sentido? Então essa é a recapitulação da mentalidade de escassez, da mentalidade de abundância e de todos os movimentos que nós falamos até, que nós trouxemos aqui na semana passada. Paulo, isso é difícil. Não é que é difícil. É difícil para você agora porque você está preso em um paradigma de vender o seu tempo por dinheiro. Você ainda está preso num paradigma de sobrevivência. Você foi ensinado a ser trabalhador, a ser um empregado. Então por isso que você vai achar difícil, porque você não sabe, você precisa aprender. E aqui nessa aula agora, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar qual que é o caminho para você começar a criar múltiplas fontes de renda passiva. Paulo, como que eu crio múltiplas fontes de renda? O que eu trouxe semana passada? Como que você cria? Onde que está o dinheiro? Aonde que está o dinheiro? O dinheiro está nas pessoas. Vocês lembram? O dinheiro está nas pessoas. Eu tenho que entender de ser humano, na verdade eu tenho que entender quais problemas as pessoas querem resolver, tá? Quais problemas que as pessoas querem resolver e qual o desejo que elas têm. O que dá prazer para as pessoas e o que resolve problemas. E eu tenho que ser esse remédio. Eu tenho que ser esse antídoto para a dor e para o prazer. Quando eu me especializo
Ou eu preencho uma necessidade que há no mundo com o meu trabalho? Sim, mas não é vendendo tempo por dinheiro. Olha como que toda hora eu tenho que... Eu vou trabalhar, igual aqui eu estou trabalhando. Mas olha bem, eu estou trabalhando com algo que eu amo. Paulo, quer dizer que sempre você está com energia lá no alto? Não, mas quando eu faço algo que eu gosto, eu tenho mais energia do que quem faz o que não gosta. Agora, qual que é a diferença do que eu estou meu trabalho aqui? O meu trabalho eu consigo escalar ele, eu consigo gravar ele, eu consigo virar um e-book, um treinamento. Eu não estou preso só a isso aqui, eu tenho outros braços. Mas vai entendendo, o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou pegando o meu tempo e configurando um serviço, tá? Lá na frente, eu vou abrir uma oportunidade para você vir para um grupo comigo, onde eu vou te ensinar tudo isso, onde eu vou te pegar pela mão, eu vou ser seu mentor. Entende? Ou seja, olha bem, presta atenção. Diferente de eu estou atendendo uma necessidade. Qual? A sua necessidade de ter mais fontes de renda, a sua necessidade de pensar como um empreendedor, como uma pessoa que vai produzir múltiplas fontes de renda, uma pessoa abundante, deixar o pensamento de escassez. Eu estou atendendo uma necessidade. Você, de alguma forma, está ganhando algo com o meu conteúdo. Entende? Seja para te levar para o prazer, para uma vida abundante, para uma vida no topo, ou seja para te livrar de uma dor, dívidas, viver uma vida de migalhas, viver como um escravo. Faz sentido? Faz sentido? Ou seja, eu estou atendendo uma dor, uma necessidade. Agora eu empacoto um serviço, um curso, um treinamento, uma mentoria. Tá fazendo sentido para vocês? Aí são os meus serviços. Você paga, é dar e receber. Quem são os bons? Quem são aqueles que crescem? Aqueles que respondem a uma demanda. Eu estou aqui te mostrando, eu tenho um antídoto. 8 anos que eu trabalho com empresa, eu já quebrei, eu já peguei um caminho, eu investi mais de 200 mil reais na minha educação e nas minhas formações. Então eu tenho algo para te dar, então depois eu te faço uma oferta. É lindo esse processo. Eu te dou e depois eu faço uma oferta. É para todo mundo? Não. É para aqueles que entendem e falam, cara, faz sentido. Eu quero aprender, eu quero ir para um próximo nível, eu quero estar mais próximo. Olha que é uma energia de troca. O que é o dinheiro que as pessoas falam, né? O dinheiro é a raiz de todos os males. Não, é o amor ao dinheiro. É quando eu viro tão ganancioso, ganância é diferente de ambição, eu fico ganancioso que eu faço o quê? Eu minto, eu roubo, eu passo por cima do direito de outras pessoas para satisfazer a minha ganância. A ganância é isso. A ambição é eu querer mais da vida. A ambição é eu querer progredir, eu querer crescer. Não tem nada a ver, você tem que ser ambicioso, mas não ganancioso. Entende? E esse é um processo lindo e as pessoas não entendem isso. Por isso que ficam presas na estagnação, por isso que ficam presas num paradigma de escassez. Então, entendendo. Aí o que eu trouxe semana passada? Olha que lindo. O que eu tenho que fazer? E eu trouxe esse livro, eu aconselho que todos leem, tá? Eu já leio ele já tem mais de 6 anos, já li ele umas 15 vezes, ele é um manual para mim, tá? O Napoleon Hill, ele entrevistou mais de 500 personalidades milionárias que saíram da pobreza e ficaram milionários. Um deles é Henry Ford, outro deles Thomas Edison, tá? Então era só criador, só cara cabuloso, do século XX para o século XXI, tá bom? Foi no ano de 1900. Olha o que ele disse aqui que eu trouxe semana passada para vocês aqui, ó. Olha como que o Napoleon Hill, olha o que ele disse aqui, ó. Olha o que ele diz aqui na página 138, tá? Na página 138. Não sei se vocês estão lendo ali. Eu vou falar as páginas dessa tradução, depois quem quiser pode ir. Ele diz assim: existe um método seguro e legal para ganhar e manter dinheiro. Oferecer serviços úteis. Serviço. Resolver uma dor no mundo. Resolver uma dor, preencher uma necessidade no mundo ou uma necessidade de prazer, entretenimento. Olha como que os cantores, os artistas ganham muito dinheiro. Ele está resolvendo uma dor sua? Em tese. Qual dor? A necessidade de me emocionar, de alegrar, de festejar. Entende a mecânica? Você fica rico quando você presta muito serviço. E quando que a riqueza chega para você? Quando você consegue escalar o seu serviço. Paulo, eu tenho uma barraquinha de pipoca. Eu posso ficar rico? Se você escalar. Você tem que ter vários carrinhos de pipoca.
Aí sim, tem um carrinho de pipoca escasso. Troca tempo por dinheiro, porque você tem que estar lá atrás do carrinho. Estão entendendo? Quem ensinou isso pra você? Ninguém te ensinou. Então você tem, eu tenho um consultório de odontologia. Paulo, eu posso ficar rico? Você tem o potencial, mas se você tiver só um escritório, troca tempo por dinheiro, escravo. Você tem que abrir uma franquia, você tem que abrir várias redes de escritório. Ô Paulo, mas eu não quero abrir várias redes. Então, cria um e-book para estudantes que estão formando em odontologia, cria um curso, cria um canal no YouTube e começa a ganhar renda do YouTube, cria uma palestra, como prosperar, como ser o melhor dentista que existe, e vai criando. Você tem que criar novas fontes de renda. Se você depende só de trocar o seu tempo, você pode ser empresário escravo do seu negócio e ainda escasso. Tá fazendo sentido? Olha o que Napoleão Hill disse, você fica rico, só existe um método de ficar rico, prestando serviço. Paulo, o que Napoleão Hill fala mais? Na página 102, olha o que o Napoleão Hill ele diz. Olha que legal, tô trazendo o suprassumo para vocês aqui, hein? Aqui, página 102, eu tô mostrando aqui para vocês verem que eu não tô mentindo, mostrando para outra câmera aqui. Eu tô pegando de um cara que entrevistou 500 milionários. E eu tenho experiência nisso também, tá? Olha aqui, Se você é dos que acreditam que trabalhar bastante e arduamente e agir com honestidade para conseguir riqueza, se você é dos que acreditam que basta trabalhar arduamente e agir com honestidade para conseguir riqueza, afaste esse pensamento. Isso não é verdade, ou seja, trabalhar muito e ser honesto. É tudo que seu pai e sua mãe falou. Trabalha muito e seja honesto, meu filho, que você vai ganhar o dinheiro. Olha o que Napoleão Hill falou, afaste esse pensamento, não é verdade. Quando as riquezas chegam em grande quantidade, nunca é fruto de trabalho árduo. A riqueza vem em resposta a pedidos categóricos, ou seja, demandas do mercado, demandas baseados na aplicação de princípios definidos, não por acaso ou por sorte. Ou seja, quem fica rico de verdade entendeu que há uma demanda no mercado, pedidos categóricos. E ele entende isso, ele obedece princípios. O que é princípios? São leis, regras que governam aquele jogo. Por exemplo, o jogo do dinheiro que nós estamos falando aqui, o jogo da abundância, o jogo da troca. Ganhar dinheiro nada mais é do que trocar. Eu tenho serviço, eu tenho um produto, eu tenho uma habilidade, eu tenho meu tempo e vou trocar ele com você. Só que na fórmula de empregados, a fórmula de escravo, seu tempo é escasso. É isso que você tem que entender. Paulo, olha bem para você ver. Tudo é troca. O dinheiro ele é uma moeda de base de troca. Só que você trocar seu tempo é a pior coisa que você pode fazer. Tem que ser passageiro. Por quê, Paulo? Porque o tempo é um recurso finito. É o recurso mais precioso que você tem. Então, se eu trabalho no emprego, eu tenho que ter data para sair, senão eu vou me acomodar. Fez sentido para vocês? Como que Deus, a inteligência infinita, dono de todo o ouro e toda a prata, da prosperidade, é inteligente. Né? Por isso que o universo é a força maior, incrível. Eu te pergunto, olha que lindo isso, O dinheiro é uma moeda de troca. Quem tem mais dinheiro? Quem tem mais dinheiro é aquele que serve mais à humanidade. O maior entre vós é aquele que serve mais. A gente vê esse versículo e fala, não, isso aqui é só de coisa espiritual. Larga de ser besta. Larga de ser jacu. Lógico que não, todo mundo que tem muito dinheiro é porque aquela pessoa ela virou um criador. Ela virou um doador. Só que não é um doador de dar de graça, porque doador de dar de graça é filantropia. Ele descobriu um produto, ele descobriu vários serviços, ele desenvolveu habilidades, então ele doa no sentido de oferece para o mercado. E as pessoas pagam aquela pessoa, aquela empresa, aquele empreendedor por aquilo que ele tem. É uma energia de troca, é justamente dar e receber. Só que o que o escasso não entende? O escasso, seja numa empresa como empregado, porque o início de tudo é você ser empregado, eu já fui empregado, isso é lindo e tudo, eu só te falando que você tem que ter uma data para sair. O empregado, o mau empregado, o mau empreendedor, o que ele faz? O escasso, ele quer receber sem dar. Isso é pecado se a gente for olhar, porque isso é quebrar uma regra. O que o escasso quer fazer?
Não, eu só faço mais se me pagar mais, senão eu só faço o que foi mandado. E ainda quer promoção. Ei, acorda, preguiçoso. Você não vai ter nada com o universo. Você não vai ter nada com a abundância. A abundância é dar. O que o empreendedor faz? Ele pega a ideia dele, ele gasta dinheiro, ele formula estratégia e muitas vezes fica 2 anos, 3 anos sem ter lucro. Mas porque ele está plantando. Ele está plantando, ele está plantando, ele está colocando semente. Ele está dando para depois receber. A lei do universo é primeiro você planta, depois você colhe. Empreendedor entende isso. Escasso, quem tem mentalidade de abundância entende isso. Presta muito serviço, é útil, gera valor, gosta de pessoas. Quem é escasso fala, eu odeio gente. Gente é muito difícil, odeio. Pode ter certeza, vai ser pobre. Ah, Paulo, mas e o tanto de gente que é gente ruim e tudo e que fica rico, que ganha dinheiro? Olha, preste atenção, sempre vai existir gente boa pobre, gente ruim pobre, gente ruim rico. Isso é independente, mas você pode ter certeza. Essa pessoa ela é um escasso com posses. Ela não vai ter a verdadeira satisfação. A verdadeira satisfação tem a ver com contribuir. Eu te garanto, se eu te coloco num castelo e você tá lá sozinho, não tem ninguém para você compartilhar, seus amigos para celebrar e tudo, você vai ser um rei solitário, né? Um rei preso, o castelo vai virar uma masmorra. Entende? Então não foca nisso. Foca em contribuir. Foca a verdadeira riqueza que nós estamos falando, tá? Ela tem a ver com você contribuir, riqueza plena. Entende? Partilhar. E olha para você ver, os empreendedores, o princípio de riqueza é isso, é dar, é contribuir, é prestar serviço. É primeiro eu coloco a lenha, depois eu recebo o fogo. Olha que lindo isso, e o paradigma de escassez não entende. Ele fala assim, ó, tem que me dar. Meu pai tem que me dar, a mentalidade de vítima, né? O mundo, a vida tem que me dar, Deus é obrigado a me dar, eu sou tão bonzinho e a vida só me maltrata. Aí ele fica preso em janelas de trauma, em janelas de falta de falta de recursos que ele não teve, falta daquilo, vive dando desculpa, porque ele quer que o mundo dele, ele ainda está na energia da criança. Eu tenho que receber, porque quando você é criança, você é o centro da atenção. Depois que você fica adulto, acabou, filho. Você tem que criar a sua atenção. Criar seu movimento. E aí fica aquele adolescente, aquele adulto, né, aquele jovem, achando que o mundo deve ele alguma coisa. Deve nada, meu amigo. Vai servir. Te deve nada. Você vai passar, você vai ter que amadurecer, você vai ter que virar um doador. Você vai ter que ralar. Entende? Você vai ter que enfrentar seus medos. Você vai ter que sair da barra da mamãe, do papai ou de quem quer que seja. Acorda. Acorda. Senão você vai viver de migalhas. Migalhas. Agora, o que você pode falar comigo é, Paulo, eu conheço muita gente que é empreendedor, muita gente que quebrou, muita gente que tal. Isso existe? Existe. Existe por causa de ponto, estratégias. Mas não quer dizer que aquela pessoa que quebrou, ela é um derrotado. Não, aprendizado. Eu já quebrei. É aprendizado. Aquilo tem que te aprender. Qual que é a verdadeira derrota? É quando a pessoa enfrenta um fracasso temporário e acha que aquilo é definitivo, quando ela desiste. As pessoas não fracassam, anota aí, elas que prestar serviço em grande escala é o que faz ricos. Agora você deve me perguntar assim, qual que é a pergunta que você deve me fazer agora? Hein? Qual que é a pergunta que você deve fazer? Paulo, como que eu crio esses serviços? A pergunta que você tinha que fazer é essa. Paulo, como que eu posso encontrar essas demandas no mercado? Napoleon Hill não disse? A riqueza vem em resposta a pedidos categóricos. Paulo, como que eu encontro esses pedidos categóricos? Como que eu encontro essas demandas? Vocês querem saber? Como que facilmente, na onde você está aí, eu te ajudo a encontrar como que eu crio essas múltiplas fontes de renda, onde eu acho essas oportunidades no mercado, meu amigo e minha amiga. É mais fácil do que você imagina. Mas lembrando, a sua mentalidade não deixa você enxergar isso. Acha que é para os outros, não para você. Tudo isso é um padrão mental. Mas Paulo, como que eu encontro essas oportunidades? Vamos fazer o seguinte?
Vamos fazer o seguinte? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar também no Quem Pensa Enriquece, tá? Porque não é só de mim. Você não pode falar assim, é só o Paulo que está inventando isso. Eu vou mostrar aqui, esse cara entrevistou 500 milionários. Toda a filosofia dele é a filosofia do sucesso, tá? Paulo, como que eu encontro essas demandas definidas no mercado? Como que eu consigo gerar esses serviços nas pessoas? Anota isso aí. Simples. Ideias. Paulo, como assim? Você está falando comigo que ideias? Sim. Ideias. Paulo, o que é uma ideia? Uma ideia nada mais é do que a solução para um problema. Anota isso aí. Ideia é a solução para um problema. Por exemplo, eu falei com vocês, né? Enquanto eu era um vendedor de porta a porta, eu estava lá vendendo plano corporativo de porta em porta. Eu tive uma ideia. Vou tirar minha esposa, que ela trabalhava no Asprom, até então a gente era namorado, estava indo casar. Vou tirar ela do Asprom e ela vai trabalhar para mim de telemarketing. Enquanto eu estou fazendo porta a porta, ela está ligando naquela rua. Ideia. Tá? Ideia. Precisei de uma pessoa, mas nasceu numa ideia. Enquanto eu estava fazendo porta a porta e ela ligando, ela teve uma outra ideia. Qual que foi a ideia? Mandar um e-mail no saque das empresas. Isso há 11 anos atrás. Ou seja, ninguém fazia isso. Ela teve uma ideia. Enquanto eu estava naquela rua, ela ligava. Foi uma ideia que eu tive. Tirei ela do emprego e coloquei ela lá. Depois ela teve uma ideia. Pegar uma carta de vendas nossa, um e-mail bem elaborado, e mandar nas empresas que não me atendiam. Mandar um e-mail de mala direta. Nós arrebentamos com essas duas ideias. Ou seja, tudo nasceu na mente. Eu só precisei o quê? Acreditar naquelas ideias e colocar elas para rodar. Então, o que é uma ideia? Uma ideia é uma solução para um problema. Então, o que o empreendedor faz? Ele empreende suas ideias em uma dor. Legal? Legal? Olha o que o Napoleão fez sentido para vocês, que é simples, pessoal. Só que você não foi treinado, seu cérebro não foi treinado. Você não enxerga oportunidades. Sabe por quê? Porque você não é um fornecedor. Você é um consumidor. Você não é... Olha para você ver, imagina que, vamos dizer, a internet é uma droga. E realmente ela mexe em parte do seu cérebro com dopamina, né? Então ela é parecida com a droga. Eu te pergunto, você é só um consumidor ou você é um fornecedor? Você é um drogado ou você é um traficante? A verdade é essa, você está consumindo só conteúdo de alguém, eu também consumo, mas ou você só está consumindo ou você está usando essa ferramenta para ser um fornecedor. Lembra lá? Criador, que eu usei, a mentalidade de abundância, você é um criador. Na mentalidade de escassez, você só consome os recursos, você só quer consumir. Você só quer consumir. Olha lá, o Tiaguinho, manda um beijo. Beijo. Então, olha que legal. Tá fazendo sentido para você? O que você precisa para criar múltiplas fontes de renda? Eu preciso de ideias. Ideias. Agora, olha aqui o que o Napoleon Hill disse. O que é uma ideia? Uma ideia é uma solução para o problema. Você percebe uma necessidade no mundo e preenche ela com o seu serviço. Agora olha que legal, daqui a pouco eu vou te ensinar aqui um pouco a ter ideias, tá bom? Como que eu uso para ter ideias lucrativas, tá? Agora olha para você ver que legal. Olha o que Napoleon Hill diz sobre ideias. Olha o que Napoleon Hill diz sobre ideias. Olha aqui, vocês estão conseguindo ler? O fato de laranja. O fato de toda grande riqueza começar por uma ideia. Ó que lindo isso. Olha o que Napoleon Hill diz, Tá na página Planejamento Organizado. Ele fala assim: o fato de praticamente todas as grandes fortunas começarem pela compensação de serviços. Eu presto um serviço, o dinheiro vem, troca. Eu dou um serviço, o dinheiro vem. Pela compensação de serviços ou pela venda de ideias. Deve ser um bom estímulo, deve ser algo que te motiva. Olha, e o que mais poderia alguém, sem posses, olha aqui, sem dinheiro, oferecer em troca da riqueza, além de ideias e serviços? Uau, 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 uau. O que uma pessoa sem dinheiro, ou seja, com poucas posses, pode oferecer para ganhar riquezas? Ideias e serviços.
serviços. Uau! Então, por isso que você vê às vezes uma pessoa saindo da pobreza e ficando rica. Porque ela teve uma ideia. Aí, Paulo, mas eu não tenho dinheiro, eu tenho uma ideia. Você pode chamar um investidor. Você pode chamar alguém que entra com dinheiro e você entra com a ideia. Ou você pode ser a pessoa que entra com o dinheiro, que também é uma solução. Ó, solução, dinheiro é uma solução de um problema. O empreendedor tem a ideia, você tem o dinheiro. Olha para você ver, ideia é a solução de um problema. Eu tenho dinheiro, dinheiro aqui virou uma ideia também, uma solução. E a pessoa, o empreendedor, tem a ideia, a mão de obra, a expertise. Então eu junto o empreendedor que tem uma ideia, mas que tem o problema, falta de dinheiro, e eu junto o investidor que tem o dinheiro. E os dois casam. Olha a solução aí, que lindo. Ei, vou te contar um negócio aqui agora. Quando nós começamos o negócio lá de telefonia, que eu te falei que fez 500 mil de dívidas, sabe os 4 primeiros funcionários que eu falei que tinha, depois virou mais de 30? Era tudo parente. Nem recebia direito, porque a gente não tinha dinheiro. Eu tinha 10 mil reais de lis e tinha um Celta, na época, um Gol. Esse era o dinheiro que eu tinha, eu fiz dívida, eu comecei a dever o banco porque fui pegando empréstimo, parente, mas eu não tinha dinheiro. Sabe, aqui ó, o negócio que eu tenho hoje, eu tenho 5 pessoas na minha equipe, quase todos trabalham de graça para mim, porque eles acreditam na minha mensagem. Agora eu dou uma ajuda de custo para eles baratinha, porque eles acreditam na minha ideia. Eles compraram a minha ideia. O que eu tô falando com você? Seu problema não é dinheiro. Seu problema... Oh, perdão, minha garganta até falhou aqui agora. Fiz igual um zumbi, né? Eu me empolgo falando disso porque o mundo é abundante. O mundo é abundante. Não faltam ideias, não faltam problemas para as pessoas, para você resolver. Só que a sua mente está conectada na escassez, na F1, que é a fórmula de escravos. Você não entendeu isso? Olha que incrível isso. Então, Paulo, eu estou entendendo, Napoleão Hill disse, eu preciso ter ideias. Ideias, eu preciso promover serviço, eu preciso fazer com que isso escale, para que o dinheiro, a riqueza venha até a mim. Estou entendendo. Agora, a grande questão é, por que você não acredita nas suas ideias? Por que você boicota as suas ideias? Eu te garanto que você já teve ideia, que você sabe que se você tivesse colocado em prática, hoje, depois de alguns anos, 2, 3 anos, você estava ganhando dinheiro. Eu sei que você vê pessoas na internet, eu sei que você vê pessoas na televisão, que você fala o seguinte, cara, eu poderia fazer melhor que essa pessoa. Só que aí vem o ponto que falta, que é amanhã que eu vou te ensinar. Você não tem confiança. Você não tem autoconfiança, o medo te domina, o medo das críticas, o medo de falhar, o medo de perder o pouco que tem. E o que é isso se não é a mentalidade de escassez que eu estou falando desde o começo? Eu tenho mais medo de perder, eu tenho mais medo da crítica do que vontade de vencer, do que vontade de prosperar, de ter minha vida no topo. Olha se não é isso. Desde o começo eu tô falando, não é porque você não é capaz, não é porque você é um burro, não é porque você não tem ideia. Você tem, você só não tem confiança nas suas ideias. Aí você dá uma desculpinha. Ah, é porque eu não tenho dinheiro. Ah, é porque eu não tenho isso. Ah, é porque eu não tenho aquilo. Ah, é porque eu não tenho aquilo outro. Mentira! Talvez você não tenha, mas tem alguém que tem aí fora. Talvez você realmente não tem, mas você poderia conseguir. Só que a mente de escasso faz o quê? Você duvidar do seu potencial. E a parábola do talento? O que você faz? Enterra o talento. E aí o que acontece no universo? A lei? Até o pouco que você tem, aqui ó, até o pouco que você tem será tirado. O rapaz colocou aqui, né, Lucas, só falando coisas óbvias. Mas é lógico. Ué, é lógico que eu tô falando coisas óbvias. Imagina se eu falo coisa óbvia e quase ninguém pratica, quase ninguém tem múltiplas fontes de renda, quase ninguém acredita. Imagina se eu falasse coisa complexa. É igual Jesus falou com o Nicodemos, né? Se eu falo coisas de homem, você não entende, o que dirá se eu falar de coisas espirituais? Nossa amiga aqui, o Lucas, é o óbvio, é o prático, é o simples que muda vidas. Agora, a grande questão é, por que não praticamos o óbvio? Por quê? Por causa da mentalidade de escassez.
essa mentalidade que tem medo de perder, essa mentalidade que está configurada no menos, essa mentalidade que quer só consumir, né? Que foca no negativo, que quer criticar outras pessoas, que quer receber antes de dar. É essa mentalidade que está te ferrando. Paulo, então eu entendi que o dinheiro está nas ideias. Ideias são soluções de um problema. E que as ideias e os serviços que eu presto, as ideias estão por trás dos serviços que eu presto. Qual que é uma outra maneira de eu ter ideias? Giovanni, é simples, mas poucos vão conseguir ter constância e disciplina. Legal, bem isso. O óbvio é pilares importantes que muitos não seguem. Justamente, por que não segue? Porque não tem consciência disso que eu estou falando, estão presas em um paradigma. E segundo, por quê? Não tem confiança, não tem clareza disso e não tem confiança. E qual que é o outro ponto, Paulo, para me ter ideias? Pessoal, isso aqui é um dos mais importantes. Pessoas. Napoleon Hill coloca que um dos pilares do sucesso é o mastermind, que é o quê? A união de mentes. Entenda, seu cérebro é como uma bateria captando energia. As ideias são energia, planos são energias, tá? Planos, ideias são energias, tá no mundo aqui, quântico, mundo energético, tá? Tá no mundo das ideias. O seu cérebro é uma bateria que capta isso. Quando você é exposto com outras pessoas, pessoas que já têm mais conhecimento, mais prática, ou está no mesmo nível que você, sua mente fica acesa para receber e captar ideias daquelas outras mentes. Por isso que você sozinho, muitas vezes, é muito difícil, porque você está sozinho, você está isolado. Então você precisa, depois assiste um vídeo que eu tenho aqui no Insta, pessoas, confiança, ideias, confiança e pessoas. Esse tripé, não precisa de muito dinheiro para isso, precisa quase nada. Mas você precisa estar perto de pessoas, você é a média das 5 pessoas que você mais convive, pessoas que vão estimular a sua mente, pessoas que vão elevar os seus padrões, pessoas que vão te tirar da zona de conforto, pessoas que vão te inspirar, pessoas. Você precisa de ideias, ou seja, eu quero resolver um problema no mundo, eu sou um doador, eu quero gerar valor, eu quero ficar rico ajudando as pessoas, tá? E você precisa de confiança. Confiança é o quê? Acreditar, ter fé. A confiança pode ser desenvolvida? É lógico que pode. Principalmente se você estiver perto de pessoas que vão estimular isso em você. Despedindo aqui da câmera, amanhã eu já te ajudo a assumir essa postura, essa identidade de uma pessoa confiante, corajosa, de um valente, de uma pessoa próspera, de uma pessoa autorresponsável, protagonista, que assume o auto-heroísmo, né? Ser o próprio criador da própria realidade, ser o criador da própria realidade. Então amanhã eu falo sobre esse tripé, de colocar as ideias em práticas. Você vai precisar de confiança, você vai precisar de autoconfiança, de fé, de autoestima, e amanhã eu ajudo vocês a criarem isso. Bora pra cima, pro topo